Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bela Drops e nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como fazer essa pelúcia do Poro de League of Legends. Com uma folha sulfite, nós vamos dobrar ela 2 vezes. Assim nós vamos marcar na parte de baixo 5 centímetros e fazer esse traço meio circular. Essa vai ser a base do corpo do poro. Nós precisamos de 6 partes iguais a essa. Para esse projeto, eu estou utilizando pelúcia de pelo curto. Lembrando que ele tem um sentido que tem que ser seguido em todas as partes, ok? Na parte de trás, nós vamos passar todo o molde. E para cortar, nós vamos utilizar estilete. Evite usar tesouras nesse caso, porque existe a chance de acabar cortando algum pelo do outro lado desse tecido. O nosso objetivo é conseguir rasgar a tela que está segurando essa pelúcia. Assim a gente acaba não danificando a pelúcia que fica do outro lado. Então assim, é um pouquinho demorado se você não tem o costume, mas logo você pega o jeito. Agora, com todas as 6 partes, nós vamos começar a juntar elas. Para isso, nós vamos fazer parzinhos de 2 em 2, virando frente com frente, e nessa parte de trás, nós vamos prender com alfinetes para ficar mais fácil na hora que a gente for costurar. Lembrando que na hora que for juntar essas partes, é importante a gente conseguir puxar o máximo de pelinhos para dentro de onde nós estamos alfinetando, para que não fique nenhum pelo entre as costuras. Vamos repetir esse processo nos outros 2 pares para que a gente consiga juntar as 6 partes. Tudo alfinetado, já podemos ir para a próxima etapa. Em uma outra folha sulfite, dobrada no meio, marquei mais 5 centímetros e também puxei para baixo mais ou menos o comprimento que eu queria que tivesse a língua da pelúcia do poro. Aqui eu tive a ajuda de uma régua para facilitar um pouquinho, mas basicamente eu arredondei essa parte de baixo, para assim conseguir o formato certinho da língua. Estando satisfeita com o formato, cortei o papel e o nosso molde ficou assim. Agora, buscando algumas referências, nós vamos trabalhar nos chifres. Com algumas referências na mão, eu comecei a desenhar mais ou menos como seria o efeito 3D que esse chifre teria. A partir disso, eu comecei a fazer o desenho de como ele seria lateralmente. Com a ajuda de uma parte, eu peguei mais ou menos qual seria exatamente o tamanho para que eu pudesse fazer algumas modificações que fossem necessárias. Aqui, alguns traços para lembrar mais ou menos como eu tenho que fazer a textura desses chifres. Estando tudo certo, hora de cortar.
E ficou assim. Agora, em uma placa de EVA de 10 milímetros, eu vou fazer a marcação desse chifre que eu acabei de desenhar. Eu preciso de 6, porque eu vou utilizar um em cima do outro para eu conseguir a espessura que eu acho que vai ficar mais interessante para o meu poro. Com o estilete, agora eu vou cortar todos os chifres, mas como vocês podem ver, eu não me dou muito bem cortando com o estilete em placa de EVA de 10 milímetros. Mas não tem problema, porque daqui a pouquinho a gente vai lixar tudo isso. Peças cortadas, é hora de colar todas elas. Basicamente, nós vamos fazer agora um sanduíche. Então, eu preciso passar cola nessas partes, que são as partes que vão ficar para dentro, enquanto a parte do meio, eu preciso passar cola de um lado, esperar ela secar e depois passar cola do outro lado, para que assim ela consiga aderir tanto na peça de cima como na peça de baixo, na hora que eu for fechar essa peça completamente. E ela ficou assim. Tá meio esquisito, mas vai por mim, vai ficar melhor. Agora sim, vocês podem ter uma noção de como mais ou menos a gente vai chegar nesse ponto. Primeiro, eu vou alinhar as 3 peças. Então, eu tenho que tirar toda aquela marcação, serrilhado, alguma ponta que ficou a mais. Tem que ficar tudo bem alinhadinho e o mais liso possível para facilitar a próxima etapa. Agora, nos cantos laterais, nós vamos começar a arredondar. Então, onde tem as pontas das laterais, é onde a gente vai lixar para começar a dar esse formato mais arredondado para a peça. Lembrando que ela vai ser uma base para o que a gente vai fazer. Então, assim, não precisa ser super perfeito nem nada. O importante é que fique mais arredondado, igual um chifre mesmo. E ficou assim. Com a base dos 2 chifres prontos, agora nós vamos para a próxima etapa, que é com massa de EVA. Essa massa ela é muito boa a trabalhar quando você está com as mãos molhadas, mas principalmente você molhar um pouco a peça vai ajudar a massa de EVA a aderir. Mas toma cuidado para não molhar a massa demais, porque senão ela vai ficar muito grudenta e muito difícil de usar. Então assim, molha a peça, coloca o EVA e depois com o dedo úmido você começa a espalhar a massa na sua peça. Vai ser bem mais fácil. Com os dedos úmidos fica muito mais fácil de alisar a peça. Veja só a diferença. Aliás, eu acabei colocando uma pontinha ali no chifre, porque eu não tinha ficado muito feliz com aquela base, então eu aproveitei que eu ia modelar por cima para fazer detalhes e modifiquei a ponta. Agora, com essa esteca, eu vou fazer alguns detalhes daquelas ranhuras que eu tinha desenhado no papel. É aleatório, tá? Então, assim, pode fazer do jeito que você achar melhor.
o meu ficou assim. Depois de ter algum tempo seca, de preferência algumas horas, eu vou selar essa massa de EVA com calor. Toma bastante cuidado nesse momento, porque nós estamos mexendo com fogo. Mas é pouquinha coisa, assim que você vê que ele estiver ganhando esse brilho, tá no ponto certo. Agora, misturando essas 3 tintas, eu consegui chegar no marrom que mais me agradasse. Como eu não selei com uma cola, foi necessário que eu desse pelo menos de 2 a 3 demãos de tinta para ficar nessa aparência. Mas como eu queria que ficasse realmente com esse tipo de aspecto, para mim ficou ótimo. Uma dica para a hora de secar, hein? Sempre coloca nesse tipo de isopor que vai facilitar muito para fazer alguns detalhes e até mesmo deixar a peça secando. Agora, com a ajuda da tinta PVA preta, nós vamos dar um pouquinho mais de profundidade a essas marquinhas. Com o pincel sujo, sem tinta, apenas sujo, nós vamos passar no meio dessas ranhuras que foram feitas anteriormente e vamos dar uma esfregadinha com os dedos mesmo. Esse processo normalmente é chamado de envelhecimento e ele dá uma cara bem mais interessante para a peça e é bem fácil de fazer. E esse foi o resultado. Com a retífica, eu fiz uma abertura nessa parte de baixo para que eu pudesse colocar aqueles olhinhos de amigurumi que você encontra em casas de costura. Eu fiz a abertura, coloquei cola quente para poder segurar tudo no lugar e encaixei a peça ali. Agora é hora de modelar os olhinhos do Poro. Eu confesso que eu fiquei um pouco perdida e não fiquei tão satisfeita assim com o resultado dos meus olhos, mas fica aí para vocês verem como foi que eu fiz. Para fazer esses olhos eu utilizei massa de EVA e aquela mesma pecinha para fazer óleo de amigurumi eu também coloquei para poder prender na minha peça de pelúcia. Modelei mais um pouquinho. Depois de seca, eu fiz basicamente o mesmo processo que foi com o chifre. Com a tinta acrílica preta, eu dei a primeira demão para que eu conseguisse ter um aspecto de um preto mais vivo, ironicamente, e também desse um aspecto um pouquinho mais brilhoso, tirando aquela impressão de opacidade. Depois, com a tinta acrílica branca, eu comecei a dar algumas pequenas batidinhas usando uma esteca para fazer o brilho dos olhos do meu Poro.
Agora é hora de costurar as peças. Primeiro nós vamos costurar aqueles pares que nós fizemos anteriormente. E depois que nós juntarmos todas as peças, vai ficar apenas uma abertura. Do lado oposto dessa abertura, nós vamos fazer a marcação de onde vai ser a abertura da boca. Eu marquei basicamente o tamanho da metade da língua do poro. E eu abri com o estilete, assim como eu cortei os tecidos anteriormente. Agora, nós podemos alfinetar aquela abertura que tinha ficado anteriormente, para que assim a gente possa fechá-la. Lateral fechada, nós podemos agora virar o poro de dentro para fora. É interessante também passar uma escovinha daquelas de pentear gato para estar arrumando os pelinhos que acabaram ocasionalmente ficando no meio das costuras. Agora com o enchimento, eu dou algumas apertadinhas para poder espalhar melhor esse enchimento lá dentro. Arrumo bem essa região da boca que vai ser bem importante. Agora que eu já tenho noção da profundidade da boca do poro, eu vou estar fazendo esse desenho para eu saber exatamente qual o formato do tecido que eu preciso usar para fazer a parte interna da boca dele. Nesse caso, eu vou estar utilizando feltro. E mais ou menos como tá a língua. Agora, com a ajuda de um furador, eu vou abrir o espaço para passar a pecinha dos olhos. Primeiro, eu furo, encaixo a peça ali dentro, viro com o avesso e coloco a pecinha de silicone para segurar tudo no lugar. E ficou assim. Agora, eu repito o processo no chifre. É exatamente a mesma coisa. Agora, nosso poro tem olhinhos e chifres. Hora de colocar todo esse enchimento de volta ali dentro. Enchimento reposicionado, boquinha arrumada, é hora de colocar o forro da boca. Eu tô utilizando linha branca para ficar mais fácil de vocês visualizarem como que se faz esse tipo de ponto que eu estou utilizando, mas o ideal seria utilizar linha preta, mas fica mais fácil para vocês verem. É bem simples e nós vamos repetir esse mesmo processo tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Para a língua, eu estou utilizando soft cor-de-rosa. Nós vamos utilizar 2 vezes aquele molde, costurar junto, tirar o excesso, fazer alguns picotes para facilitar na hora de virar do avesso. Assim, ele vai conseguir ficar no formato que a gente precisa. E agora no meio, com o zigue-zague mais apertadinho e com o ponto mais estreito, eu faço a costura para fazer esse detalhe que tem no meio da língua. Ficando assim. A bobina é branca, tá? Por isso que tá meio estranho na parte de baixo. Então,
eu começo a posicionar a língua dentro da boca do poro, para que assim eu consiga começar a dar alguns pontos lá dentro para poder prender ela junto com o forro preto. É importante que a gente faça essa costura em toda a volta, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da língua. Corpo finalizado, é hora das perninhas. Nesse caso, eu estou utilizando umas medidas para fazer. Eu queria que ela tivesse 2 centímetros na parte de baixo e 8 centímetros na parte de cima, então eu fiz essa leve curvatura para que ele ficasse no tamanho certinho da curvatura do próprio corpo do poro. Então, eu cortei esse molde 4 vezes e fechei a lateral dele. Ele deve ficar mais ou menos assim. Para as patas, eu resolvi que eu queria que ela ficasse ainda bem peludinha, mas que ela ainda tivesse aquela partezinha marrom embaixo. Então, com o zigue-zague mais apertadinho e também com o ponto mais apertado, eu fiz um acabamento em toda essa volta da parte de feltro e ele ficou assim. Temos 4 para as 4 patas. E para fechar é muito simples, é o mesmo tipo de costura que eu mostrei anteriormente, deixando sempre o máximo possível de pelo na parte de dentro para evitar que fique dentro da costura. E esse é o resultado. Agora é a hora mais complicadinha, é a hora que a gente vai juntar essa perna com o corpo do poro, mas é basicamente o mesmo tipo de costura. Só que a gente precisa deixar um espaço para poder colocar o enchimento ali certinho e depois ir fechando. E ele vai ficar desse jeito. E esse é o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem o molde completo, vocês podem buscar nas redes sociais procurando por Bella Drops, que eu vou estar disponibilizando alguns moldes para confecção de algumas peças que eu estou ensinando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!